encontrar um caminho melhor para viver. Seja bem-vinda, Nilma Pereira, seja muito bem-vinda, é uma satisfação tê-la conosco. E hoje nós vamos falar de um tema a qual, meu amor, muitas das vezes é dúvida para muitas pessoas. É verdade. Eles ficam se perguntando, casa naquele prazer, naquele amor, naquela paixão, e o começo é muito bom, e de repente as coisas começam a desandar, e surge o questionamento: será se o meu casamento é de Deus mesmo? Será, meu Jesus? Será se vai dar certo? Será se não vai? E acaba surgindo esse monte de dúvidas nesse momento. E nós estamos aqui para estar ajudando você nesta noite a entender melhor o seu casamento, o seu relacionamento. Para nós começarmos, quero convidar aqui a minha filha, nossa bebê, que quer dar um alô. Vem cá, meu amor. Vem cá cumprimentar o povo da Paz do Senhor, vem. A tia Rosilene tá aqui. Anda. Vem. Disse que queria vir, agora já não quer mais, né? Para nós começarmos o nosso assunto de hoje, nós precisamos entender o que é casamento. O primeiro tópico nós precisamos compreender o que é o casamento, para depois nós chegarmos a um nível de entendermos se é do projeto de Deus ou não. Segundo o dicionário da língua portuguesa, casamento é a união voluntária entre duas pessoas. O que me chama a atenção é quando o termo voluntário, ou seja, é de livre e espontânea vontade, que essas duas pessoas se casam, se unem. Ou seja, eu não conheço nenhum casamento que diz que colocou a arma na cabeça, que foi forçado a ter que se casar. Até nos nossos conhecimentos, né? E isso tirando tempos atrás, que o pai escolhia o marido para a filha, escolhia quem ia ser o genro, e isso acontecia. Em tempos bíblicos, nos nossos antepassados, também teriam esse escolhimento. Mas hoje, nos dias de hoje, ninguém se casa de forma obrigada. Ninguém se casa em pressão. Ou seja, o casamento é a união voluntária entre duas pessoas. Quando nós olhamos, vamos dizer que casamento é a troca de amor, a troca de carinho, a troca de companheirismo, a troca de necessidades, a troca de decepções, ou seja, e muito mais. Segundo nós olhamos para a Bíblia Sagrada, casamento é deixar de ser dois e se tornar uma única pessoa. A Bíblia nos diz que deixará o homem, vamos meditar, portanto deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e será ambos uma só carne. Os dois serão uma só carne. Então, ou seja, casamento, primeiro termos para entender, é deixar de ser dois e sermos um. No casamento, precisamos sentir as mesmas alegrias. No casamento, precisamos sentir as mesmas tristezas. No casamento, sentimos praticamente as mesmas dores. No casamento, precisa haver esse companheirismo. A cada live que chega, a cantora Adriana diz: meu bem, mas eu nasci para cantar. Eu não nasci para ensinar, eu não sei o que eu vou falar. Se fosse pessoalmente, eu saberia dar um conselho para uma pessoa, mas na live eu não nasci para isso. Mas eu sempre digo para ela: meu amor, eu preciso de você ao meu lado. E ela está aqui todos os dias, e isso nos dá uma segurança, porque casamento é companheirismo.
Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma adjuntora para ele. E isso é o casamento. Então, entenda nesse momento que você casou de forma voluntária. O seu esposo, seu marido, não sei qual foi o argumento que ele utilizou, não sei qual foi a conversa, e você gostou da conversa. Depois da conversa, você começou a gostar dele, e a partir desse gostar, vocês se casaram de forma voluntária, e vocês então se constituiu uma família, um casal. Isso é importante entendermos, ou seja, hoje eu estou no meu relacionamento e comecei de forma voluntária, comecei de livre e espontânea vontade. Tem gente que diz que é pressão, né? Tem gente que diz que é pressão, mas eu acredito que é de livre e espontânea vontade que nós iniciamos um relacionamento. E o relacionamento, pelo contrário que está acontecendo nos dias de hoje, o relacionamento ele não foi constituído para ser um test drive. Hoje as pessoas estão se casando muito fácil, mas também estão se separando muito fácil. Porque virou praticamente uma rotina de um test drive. Vou experimentar, vamos tentar. E na verdade o casamento não ficou para isso. O casamento ele não foi constituído para ser um test drive. Nos votos do casamento, é até que a morte os separe. Ou seja, Deus constituiu o casamento para uma vida inteira. Por isso é muito importante o prefácio deste casamento. Ou seja, o período do conhecimento, o período do namoro. É muito importante porque o casamento é para a vida inteira. Verdade. O casamento ele não é um test drive. Se você hoje, ainda no seu relacionamento, em qualquer situação pode estar querendo separar, se não der certo, eu separo, esse casamento ele não vai criar raiz. É tanto que tem pessoas que eu já ouvi, eu estou falando porque eu já ouvi pessoas comentarem, dizer que, eu caso, se deu certo, deu, se não deu, separo de novo. Né? Então, e não é bem assim, não é. Infelizmente, o casamento não foi constituído para este método. Ele não foi constituído para se dar certo nós vivemos. Se não dá, nós não vivemos. Deus ele não fez o casamento como um test drive. Deus ele não fez o casamento como um sentimento indissolúvel. Não. O sentimento no casamento, ele precisa ter sustentabilidade. Ele precisa ter solidez. Porque se esse sentimento não tiver solidez, ele não vai resistir. O primeiro momento difícil que você tiver, ele não vai resistir à primeira dificuldade. Está ali conosco a irmã Arlânia. É a Arlânia Medeiros, sinto muita falta de vocês. Saudade, Marlane, irmão Jequiel. Saudade de vocês também. Deus abençoe todos vocês. Um abraço, viu? Muitas saudades mesmo. Deus abençoe. Então, ou seja, ele não pode ser um sentimento indissolúvel, um sentimento sem resistência, um sentimento que não tem uma solidez. Ou seja, a principal raiz do casamento precisa ser o sentimento. E infelizmente, hoje, muitos casamentos iniciam, meu bem, não pelo sentimento, mas pelo desejo, pelo prazer carnal,
pelo prazer sexual. Ele começa pelo prazer. E o prazer, ele não é o suficiente para manter um casamento. O prazer, ele não é o suficiente para resistir às diversidades que vêm num relacionamento a dois. Porque você vai pegar duas vidas totalmente diferentes uma da outra e colocar elas juntas. E agora vai pegar aqueles dois costumes, duas formas de viver, vai pegar duas mentalidades diferentes, vai pegar duas pessoas de espírito totalmente diferente e elas vão se tornar uma só carne. Então, o prazer sexual, aquele desejo sexual, ele não é o suficiente para resistir todo esse processo entre o casal. Ele não é o suficiente. É preciso ter um sentimento. E esse sentimento, ele precisa chegar a uma base de não ser indissolúvel. Ele precisa ter uma solidez. Ele precisa ter resistência. Ele precisa ser forte, porque se ele não for forte, ele não vai resistir às diversidades. Os vendavais, né? Os vendavais que vêm nesse relacionamento. E diga cada um de vocês que está nos acompanhando agora nesta noite, quantos vendavais já vieram? Quantos vendavais vocês já atravessaram na vida de vocês? Diga cada um de vocês o quanto já foi difícil. Se não tiver esse sentimento, não resistir. Não resiste ao relacionamento. Não resiste às diversidades. Outra coisa importante. O sentimento no casamento, ele não vem pronto. Ele não é algo que o casal se conheceu e aí chega um pacotinho pelo correio e diz amor entre Adriana Santos e Alessandro Santos. E a gente pega aquele pacotinho e coloca na vida e agora tem ele pro resto da vida. Não. Seria tão bom e tão fácil se fosse assim, né? Na verdade, eu acho que não seria tão bom porque não teria tanto valor. É verdade. Tudo que vem fácil tem esse sentido. Pode ir fácil. Então ele não é desta forma. O amor, ele é construído. Esse sentimento, ele é construído. Dia após dia. Momento após momento. Eu sempre comparo esse sentimento como uma casa. Você vai construir a casa, você levanta a casa todinha. Aí chega o momento da instalação, você já precisa quebrar as paredes para colocar a instalação. A mesma coisa é o sentimento. Existe um momento que você está construindo. Existem outros momentos que você está destruindo. Outros momentos você está aumentando, estruturando esse sentimento. Em outros casos, você está destruturando, está desmanchando esse sentimento. E isso é o que nós precisamos tomarmos cuidado. Porque no seu relacionamento, o sentimento está sendo estruturado ou está sendo destruturado. Esse sentimento é uma plantinha, uma pequena rosa. Daqui a 30 dias, quando voltarmos aqui em mais uma live, essa rosa vai estar florida, vai estar murcha ou já morreu? Não é diferente o relacionamento. Ele precisa ser regrado todos os dias. Se você plantar uma planta
principalmente agora no verão, se você não regrar ela todos os dias, com certeza ela vai morrer. Plantamos aqui uma horta, aqui, uma pequena plantação. Uma horta pequena. E faltou água. E um dos períodos, nesses 2 dias, ela ficou sem ser molhada. Foi no outro dia, quando fomos olhar, as plantas estavam todas murchas, de folhas baixas, porque elas não haviam recebido água. Eu quero dizer para você que está nos assistindo nesta noite, que o tempo não conserta os problemas do seu relacionamento. Sandra, seja bem-vinda. Sandra, seja bem-vinda em nome de Jesus. Seja bem-vinda, Sandra. Tá? O tempo não conserta os problemas do seu relacionamento. Pelo contrário, depende do tipo de dificuldade, só vai prejudicando essa planta chamada relacionamento. Só vai dificultando a situação. O que nós mais temos recebido são pessoas que foram acumulando problemas, acumulando dificuldades, e chegou um momento no relacionamento que não teve mais como, mas o monturo de problemas estava tão grande que não tinha mais como consertar. Praticamente já havia passado de hora. É por isso que a Bíblia diz para nós não deixarmos o sol se pôr sobre a nossa ira. Não deixe para resolver amanhã. O dia de você resolver o problema que aconteceu hoje se chama hoje. O dia de você pedir perdão se chama hoje. Não é amanhã. Porque amanhã pode acarretar-se um novo problema e não ter como você resolver o que ficou para trás. É porque vai só se agravando, né? Vai só se agravando, com certeza. Então, pessoal, o amor ou sentimento, ele não chega pronto no relacionamento. É tanto que eu costumo ensinar que quando você se casa, você ainda não ama. É uma paixão. É uma paixão ardente. Até você casar, você não passou por decepções ainda. Ainda chega a dizer ainda. Até você se casar, sim. Eu não posso viver sem aquela pessoa. Eu não posso viver sem ele ou sem ela, né? Mas até realmente chegar o casamento ainda não é amor. Seja bem-vinda, Juscelia Amaral, minha amiga. Seja bem-vinda. Paz do Senhor, irmã Juscelia. Seja bem-vinda, Ruth. Tá aqui no Instagram, Ruth, seja bem-vinda. Então, o amor, ele não vem pronto. Ele foi construído. Pastor, tem 10 anos de casamento. Eu já construí o amor? Esse sentimento é um quebra-cabeça que até o último dia da sua vida ele precisa ser construído. Seja bem-vinda, Edna, minha amiga, seja bem-vinda. Edna? Está lá no Facebook. Então, até o último dia, todos os dias, ele precisa ser construído. Mas comparando com a rosa começa pequenininha e vai crescendo. E vai crescendo. Conforme ela vai crescendo, ela vai ganhando raiz. Conforme ela vai ganhando raiz, ela vai ficando mais forte. Só que o bom é que quanto mais ela cresce, começa a vir flores. Começa a chegar as flores, meu amor. Que bom, né? E é tão lindas, né? Que lindo! Que maravilha! A rosa está florida.
E a maioria delas são muito cheirosas. Muito cheirosa. Só que antes das rosas, vem os espinhos. E para cada rosa, normalmente, vai ter 2, 3 espinhos. Ou seja, você pegar numa rosa é tão bom, ela é tão delicada, tão macia. Só que também tem os espinhos que te machucam. No relacionamento, nós precisamos entender que tem as rosas, mas também tem os espinhos. E são esses espinhos que mais nos ensina do que as rosas. Esses espinhos vai dar mais raiz para o seu relacionamento do que as rosas. Nós precisamos estar preparados para enfrentarmos os espinhos da nossa rosinha. Nós precisamos estarmos atentos para isso. Nós precisamos estarmos apercebidos para isso. Então, você que tem um relacionamento, você que tem um casamento, homem ou mulher, você tem uma rosa para cuidar. Você tem uma rosa para cuidar. E essa rosa tem muitas flores, mas também tem muitos espinhos. Tem muitos espinhos. E se essa rosa vai estar cada dia mais bonita ou mais feinha, depende de você. E sabe o que eu acho interessante, comparando com a rosa, meu bem? É que a rosa, quando você cuida dela bem cuidada, ela tem espinhos. Mas as folhas são tantas e as flores que você acaba não vendo os espinhos. É verdade. Você só vê flores e folhas. Assim é o relacionamento. Quando ele é bem cultivado, bem feito, ele tem dificuldades, mas a bondade dele é tanta que você nem lembra das dificuldades. Ou seja, quando o relacionamento vai bem, por exemplo, nós paramos para sentar ou deitar e conversar, e a nossa lembrança maior é o tanto de coisa boa que nós já vivemos. Graças a Deus. Ou seja, são as folhas e as flores da rosa. Agora, quando essa rosa começa a ser mal cuidada, a primeira coisa que falta são as flores. Em sequência, as folhas começam a murchar. Sabe o que sobra? Só os espinhos. E infelizmente, é o que tem acontecido na maioria dos casamentos. Porque quanto menos cuidado, mais espinho aparece. E quanto mais aparece espinho, mais fica difícil de cuidar. Eu quero deixar uma palavra para você que está nos assistindo. Seja ao vivo agora nesse momento, ou você que vai acompanhar através da gravação. Eu não sei qual é a situação que está a sua rosa. Eu não sei se está muito bonita ou se está mal cuidada. Mas para você poder recuperar esta rosa, é só com muito amor e muito cuidado. É preciso colocar água. É preciso levar para a sombra agora no começo. Adubar. É preciso adubar. Para depois de muito tempo, começar a sair umas pequenas folhas. E essas folhas vão crescendo e por enquanto só é folha. Agora depois que ela recuperar as forças dela, aí vai vir as flores.
E aí o seu relacionamento pode ficar diferente. Então, assim é o sentimento que move um casamento. Assim é o sentimento que move um casamento. Pastor, leva quanto tempo para uma rosa secar? Comparado com um relacionamento, pode ser um dia. Comparado com o seu casamento, pode ser uma discussão. Quer um exemplo? Quem foi a mulher que nunca ouviu uma palavra que ela nunca mais conseguiu esquecer aquela palavra? Esse é um grande exemplo. Então é por isso que precisa ter cuidado em zelar desta flor. Em zelar daquilo que você recebeu. Você foi agraciado. Seja você homem, seja você mulher que está nos assistindo. Você foi agraciado com o seu casamento. A Bíblia diz que quem encontrou uma esposa, excelente coisa encontrou. Então isso é muito importante. Agora nós precisamos ter cuidado em zelar, cultivar o relacionamento que mantém o nosso casamento. Meu casamento, Gedeane, seja bem-vinda, está lá no YouTube nos assistindo, seja bem-vinda, Gedeane. Olá, Gedeane. Meu casamento, projeto de Deus ou não? Já está falando meu casamento. Ou seja, com certeza você tem um relacionamento. Maria dos Anjos, paz do Senhor. Meu casamento. O que é um casamento no projeto de Deus? Para definirmos esse casamento no projeto de Deus, ele não é hoje, lógico. O que define isso foi quando iniciou esse casamento. Quando começou esse casamento. O que é o casamento no projeto de Deus? É a união entre um homem do sexo masculino e uma mulher do sexo feminino. Pastor, mas por que isso? Não, porque tem alguns homens aí que não é do sexo masculino. E algumas mulheres que não é do sexo feminino. Então é por isso que ele tem que fazer essa colocação. Um homem e uma mulher. É o primeiro aspecto de um casamento no projeto de Deus. É essa união. Porque através dessa união se torna uma só carne. O segundo aspecto que define um casamento no projeto de Deus é a união de um homem solteiro com uma mulher solteira. Se você era solteiro quando você conheceu a sua mulher, Itari Machado, a paz do Senhor, gente, é meu vozinho, gente. Paz do Senhor, seu Itari. Meu Deus, é uma inspiração para mim, um senhor viúvo, exemplo. Mais de 60 anos de idade, um exemplo em tudo que vai fazer. É uma satisfação, é um exemplo na minha vida, viu? Um abraço, meu vozinho, te amo, viu? Satisfação ter o senhor aqui comigo. Então, vamos lá. Então, se você era solteiro e conheceu uma mulher solteira, você é homem do sexo masculino, ela é uma mulher do sexo feminino, pronto, está dentro do projeto de Deus. Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma mulher para ele. E assim constituiu o primeiro casamento da história, realizado pelo próprio Deus. E isso é o casamento no projeto de Deus. Essas são as duas bases para que um casamento seja debaixo do projeto de Deus. Deus fez o homem para casar com uma mulher, e isso é a bênção de Deus. Certo tempo eu atendi uma mulher e ela me questionava, seja bem-vinda, Sumaia,
Oi, é a Sumaia, paz do Senhor, pastor Alessandro, Adriana. Paz do Senhor, minha mãe. Seja bem-vinda, seja bem-vinda em nome de Jesus. E atendendo esta mulher, ela me disse o seguinte: será se o meu casamento é de Deus? Porque diziam que eram, mas depois que nós casamos, e depois de algum período, o nosso casamento virou só briga. Briga após briga. Será se é projeto de Deus ou não? Ou seja, depois de um período, a rosa caiu as folhas e as flores e ficou só espinho. Mas nem por isso deixou de ser rosa. Ou seja, não é por causa das brigas que o seu casamento deixou de ser projeto de Deus. Não é por causa das dificuldades que o seu casamento deixa de ter a bênção de Deus. Não é por causa das lutas que o casamento saiu da vontade de Deus. Eu costumo dizer que Deus não tem nada a ver com a briga de vocês. O que Deus tem a ver se eu e a cantora Adriana Garra brigar? Foi nós dois que começamos a brigar. Quando um não quer, nós ensinamos na primeira aula, não foi, meu bem? Foi. Quando um não quer, Dois não brigam. dois não brigam. Nós ensinamos na primeira aula. Ou seja, se hoje o seu casamento, se hoje a sua rosa só tem espinhos, a culpa não é de Deus. A culpa não é do seu pai, da sua mãe, do seu sogro, da sua sogra. Infelizmente, é dos dois. É dos dois. Uma das coisas que eu recebi na semana passada, dizendo, nós brigamos muito e a culpa é da minha sogra. Eu, particularmente, não concordo. Não concordo. Porque a sogra pode até meter a colher. Só que a decisão vem dos dois. A decisão vem dos dois. Então eu quero confortar você nesta noite, dizendo que o teu casamento é uma bênção de Deus. O teu casamento é um projeto de Deus. O teu casamento é projeto do Senhor. Vocês precisam adaptar e ver o que está acontecendo para vocês poderem viverem melhor. Gente, compartilha, viu? Isso. Vamos parar um tiquinho, vai lá. Você que está aí no Facebook, você que está aqui no Instagram, vai lá e compartilha essa live. Seja bem-vindo, Ivan Bertoldo, meu amigo, seja bem-vindo. Vai lá e compartilha. Compartilha essa live, nós esquecemos de falar no começo. Compartilha essa live, ela precisa alcançar. Gente, vocês não imaginam o tanto de pessoas que estão enfrentando diversidade, dificuldades no relacionamento. Vocês não imaginam quando a gente entra nessa área de trabalho, é que você vê a dimensão de o quanto as pessoas têm problemas no relacionamento. Meu Deus. Por falta de entendimento. Por falta de entendimento, de sabedoria. Agir, né? Exatamente. Saber estar de mão atadas, né? E não sabe como agir naquela ocasião, né? E a gente, pela graça e a bondade de Deus, estamos aqui para dar essa forcinha aí. Para estar ajudando. E quero frisar mais uma vez, meu bem, ainda hoje eu ouvi isso pessoalmente, de alguém nos dizendo isso, e essa pessoa ainda falava assim, hoje tem muita teoria. E eu sempre gosto de frisar que nós não ensinamos teoria.
nós ensinamos aquilo que nós já colocamos em prática. Justo. O que a gente viveu. O que a gente vive. O que a gente está vivendo. Está vivendo. Isso nós ensinamos para vocês. É o que estamos passando, né, irmão? Estamos transmitindo para vocês. Não esquece de compartilhar. Eu quero pedir para vocês também, você que está nos assistindo, seja no Face, no YouTube ou aqui no Instagram, deixa nos comentários uma experiência que você já viveu no seu relacionamento. Vai lá e deixa uma experiência. Eu já vivi isso, eu já passei por isso no meu relacionamento. E deixa a sua experiência. Porque quando você deixa a sua experiência aí nos comentários, alguém vai assistir esse vídeo e vai ver a sua experiência. E pode ser um grande exemplo. Como a nossa experiência hoje está ajudando milhares de pessoas. Quando eu falo milhares é porque já tem vídeo que alcançou aí 30 mil visualizações. Está ajudando milhares de pessoas. Um comentário seu aí nos comentários pode ajudar também várias pessoas. É verdade. E pode ser uma inspiração para nós a respeito de uma aula que a gente vai dar. Com certeza. Então fala nos comentários, deixa a sua experiência que você já viveu. Tá? Se você tem alguma dúvida, também nós estamos aqui para te ajudar. Nós estamos aqui, graças a Deus, temos ajudado muitas pessoas. Então, o nosso conselho nesta noite é: cuide da rosinha que você tem. Ah, mas essa rosa é meu marido ou é minha esposa? Não. É o sentimento entre vocês. Por que não dizer que é o amor? Lembrei da música agora, né? Adriana Cristina dos Santos. É a minha maninha, gente. A paz do Senhor, Adriana. Da parte das meninas é a bebê, é a caçula. A caçulinha. Seja bem-vinda, minha maninha. Um prazer ter você aqui, viu? Seja bem-vinda. Então, cuide desse sentimento que é o amor. Ele precisa ser regrado todos os dias. Pastor, mas quem tem que regrar? Os dois. Os dois são só uma só carne. Ah, mas o meu marido não regra. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Porque quando você faz a sua parte, ele vai entender que ele também precisa fazer. Quando você faz a sua parte, ela também vai entender que ela precisa fazer. Na verdade, não tem como um só molhar a plantinha. Tem que ser os dois, né, amor? Tem que ser os dois, hoje. Tem que ser os dois. Tem que ser, porque tá? Só tinha um. Tem que ser os dois. Então, tenha a iniciativa. Zele. Tá? Zele, isso é muito importante. Ou seja, projeto de Deus falamos, sentimento não vem pronto. Eu quero deixar uma dica para você, ou nós queremos deixar uma dica para você que está nos assistindo nesta noite. Eu não sei a sua situação financeira, eu não sei o local onde você mora, eu não sei como está o seu casamento. A dica é: viva o melhor do seu relacionamento. Viva o melhor do seu relacionamento. Eu sempre ensino para os nossos alunos, principalmente as mulheres. A mulher precisa ser a esposa. A mulher precisa ser a namorada. A mulher precisa ser a amante. A mulher precisa ser... Aí você coloca a palavra aí. Precisa ser tudo isso. Eu preciso encontrar tudo o que eu quero dentro da minha casa. A mesma coisa é o homem.
Cris Azevedo, seja bem-vinda. Paz do Senhor. Paz do Senhor, Cris. A mesma coisa é o homem. Eu preciso ser o esposo dela. Eu preciso ser o namorado. E aí é o que acontece em muitos relacionamentos. Que depois que casa, o danadinho não quer ser namorado mais. Imagine amante, né? Não Da esposa. quer ser amante da namorada, a mulher mais. Da esposa dele. Tá? E isso nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos ter esse cuidado. Tá? A Cris está dizendo lá, Manu! Tá? Então, ou seja, homem, seja marido, seja esposo, seja namorado, seja amante, seja... Por que não o homem ser o pé de pano da esposa? Pode ser tudo, né, amor? Pode ser tudo. Não tira o dedo da boca. Né? Ou seja, tudo que diz lá fora, faça acontecer dentro da sua casa. Faça acontecer dentro do seu relacionamento. Faça acontecer dentro do seu relacionamento. E isso é super importante. Tá? Vai a dica, homens. Seja tudo isso. Mulheres, seja tudo isso que nós falamos. E com certeza essa rosa vai dar tanta flor que vai quebrar os galhos. Vai quebrar os galhos. Porque aí vai sobrar água, vai sobrar adubo, vai sobrar tudo, né, amor? Tudo. Tá? E isso é muito importante. Isso é muito importante. Tem alguma pergunta? Nos nossos comentários não tem nenhuma pergunta. Nós já estamos vencendo o nosso horário. Nossa live sempre é de 1 hora, que no Instagram acaba com 1 hora certinho. Não temos nenhuma pergunta. Mas dá tempo de vocês fazerem ainda, gente. Se você tiver alguma pergunta, fique à vontade. Dúvidas. Alguma dúvida. E eu resolvi, meu amor, mudar o tema da próxima live. Nós ia falar sobre um assunto, até anotei aqui, mas eu resolvi mudar o tema. Nós vamos falar sobre greve de sexo. Eita, esse tema aí é forte. Tá? Nós vamos falar sobre greve de sexo. Na próxima live, quinta-feira, às 8h30 da noite, nós vamos estar falando sobre greve. Eu já tenho vivido tantas experiências, mas o meu amor não é de fazer greve, não. Graças a Deus. Misericórdia. Aqui não é do PT, não, menina. Aqui não tem greve, não. Tá? Mas em atender pessoas que, meu Jesus amado, a loja não funciona, não, só fica em greve. É saindo de uma greve por causa do preto, entrando na greve por causa do branco, saindo da greve do branco, entrando na greve do rosa, e aí só fica em greve. Nós vamos falar sobre isso na próxima live, tá? Nós vamos falar sobre esse assunto, sobre greve no relacionamento, greve de sexo. Quem mais faz é as mulheres, né, meu amor? A gente sempre ouve falar, né, que é as mulheres que... As mulheres, eu pelo menos nunca atendi um caso que diz que o homem fez greve, não. Mas pode que tem por aí algum homem fazendo greve também, né? É meio difícil, né? Não sei. Não sei também. Mas vamos falar sobre esse assunto. Isso é coisa de mulheres. É coisa de mulheres. Mas será se é certo? Nós vamos descobrir na próxima Na quinta-feira. próxima quinta-feira você vai ficar sabendo. Ah, mas na minha casa tem greve. Homens, eu vou ensinar vocês como que faz para acabar com essas greves. Tá? Não é chamar a polícia, não. Se chamar a polícia vai ficar pior. Tem algumas estratégias para acabar com esta greve. E é sobre isso que nós vamos falar. Ok? Muito bem, não tem nenhuma pergunta. Resta-nos agradecer você que está nos acompanhando. Pessoal, vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, Saúde Conjugal. Alguns segmentos do YouTube só vai sendo liberado quando tem mais pessoas inscritas. Vai lá e se inscreve lá no YouTube, no nosso canal Saúde Conjugal. Você que ainda não nos segue no Instagram, vai lá e nos siga no Instagram, Saúde Conjugal, _oficial, vai lá.
no Facebook Saúde Conjugal e compartilhe aí os nossos vídeos, compartilhe os nossos das próximas lives. Na segunda-feira, é isso, meu amor? É, segunda. Segunda-feira estaremos aí também falando sobre Amigos de Fé, a live Amigos de Fé, aonde nós louvamos ao Senhor, pregamos a palavra, oramos pelas pessoas. É um trabalho diferenciado desse que já fazemos aqui, tá? Queremos deixar o nosso abraço a você que está nos acompanhando, deixar a nossa gratidão a Deus pela sua vida e juntos com você nós vamos nesse momento orar. Sabe por quê? Pela sua florzinha. Vamos orar pela sua florzinha. Que ela venha ter muitas folhas e muitas flores. Que ela possa quebrar os galhos de tanta folhas e flores no seu relacionamento. Um abraço para você que nos acompanha. Um abraço para todos vocês. Para todos vocês, fique com Deus. Pai, em nome de Jesus. Senhor Jesus. Te damos graças, meu Deus, pela vida deste homem, pela vida desta mulher, que está nos acompanhando, meu Deus, através do Facebook, através do YouTube, através do Instagram. Que o Senhor possa visitar a vida conjugal deles. Que o Senhor possa dar sabedoria, que o Senhor possa reestruturá-los. Em nome de Jesus, meu Deus, nós ministramos a bênção e o milagre sobre a vida de cada um, meu Deus, em nome de Jesus.